Imagina que você tá curtindo a vida em uma cidade no interior dos Estados Unidos, quando você descobre que Michael Myers saiu do hospício e tá vindo no regaço pra tramontinar todo mundo, incluindo você. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Halloween 4, o retorno de Michael Myers, filme lançado em 1988 e que continua a nossa saga aqui no canal, depois que eu trouxe o vídeo derrotando o primeiro e o segundo filme da primeira linha do tempo e também a trilogia que estreou no cinema recentemente e que às vezes eu prefiro esquecer que existiu. Para assistir esse material maravilhoso, clica no card que acabou de aparecer aí no canto da tela. No vídeo de hoje eu resumo a história e dou as dicas mais quentes para sobreviver ao encontro cara a cara com Michael. Porém antes, já se protege se inscrevendo no canal e joga sua máscara de carnaval no botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia no manicômio onde Michael passou a vida toda sendo estudado pelo Dr. Loomis. Vocês devem estar se perguntando agora, ué, mas ele não tinha virado churrasco com o doutor no segundo filme? Então, como Hollywood gosta muito de dinheiro, eles simplesmente decidiram reviver os dois personagens com leves queimaduras de cigarro na mão e na cara. Enfim, o serial killer mais famoso da região está sendo transferido, sendo que quem teve essa sensacional ideia foi o Dr. Hoffman, que eu aqui vou chamar gentilmente de Dr. Zé Ruela. Eu digo isso porque o matador FDP já tinha escapado desse mesmo lugar no primeiro filme e ainda inaugurou o Festival da Groselha na pacata cidade de Haddonfield. O que eu quero dizer é que esse sujeito é muito perigoso e portanto deveriam ter mantido Michael no mesmo lugar e de preferência numa solitária, já que pelo menos ele ainda não tem a habilidade de atravessar paredes. Dane-se, porque eles não se contentam com a transferência como facilita o trabalho de Michael, já que os enfermeiros, por algum motivo que eu desconheço, deixam as mãos do maníaco totalmente livres. Muito bom. Cara, qual é? Esse maluco deveria estar dentro de uma camisa de força, de preferência sendo altamente sedado durante a viagem toda. Dane-se, porque a equipe médica resolve dar aquela cagadinha residual no bolo de cocô e simplesmente ficam conversando do lado de Michael sobre ele ter uma sobrinha chamada Jamie, filha de Laurie, que nessa história já foi se encontrar com Deus faz tempo. Isso acaba sendo aquele incentivo fatal para Michael se libertar das cordas e mandar os dois profissionais da saúde pro quinto dos infernos. Enquanto isso, vemos a pequena Jamie acordando de um pesadelo, sendo que ela é acudida pela irmã chamada Kelly. Uma pausa para um oferecimento da burrice do Ed, porque sim, eu errei o nome dessa personagem, que na verdade é Rachel, sendo que eu a chamei de Kelly, que por outro lado é a filha do xerife, então me desculpem a burrice alheia. Esse é o tal do Mula. A propósito, Jamie foi adotada pelos pais de Kelly depois que Laurie não aceitou o cachê para voltar para esse filme. O problema é que a garotinha tem pesadelos constantes com Michael, indo conhecê-la de uma forma não muito pacífica. Na manhã seguinte, vemos os pais de Kelly pedindo para que a filha fique de olho em Jamie, já que eles combinaram de sair para jogar um bingo. É aí que Kelly tem um ataque de pelanca típico de jovens dinâmicos, pois ela diz ter marcado de sair com Brad, um cara que tá procurando uma noiva pela cidade. Mesmo assim, os pais da garota respondem para ela acalmar a perseguida e cuidar da garotinha, já que hoje é noite de Halloween. Por falar em Jamie, ela não é exatamente a aluna mais popular da escola, pois todos os outros garotinhos endiabrados do carrossel conhecem a lenda de Michael Myers, o que acaba levando à prática da bulinagem com a garota. A molecada zoa com Jamie por ela não ter mais uma mãe e ainda metem pilha nela, dizendo que Michael vai aparecer para exterminar a última parente dele ainda viva. Mesmo triste, Kelly consegue convencer a irmã postiça a sair para pedir uns doces ou travessuras, ou nesse caso, facadas ou queimaduras. Enquanto isso, a gente revê o grande Dr. Loomis, pistola com o Dr. Zé Ruela por ele ter autorizado a transferência de Michael sem o consentimento do vovô de batalha. O ânimo do velho fica ainda pior quando a polícia liga informando que o carro que transportava Michael tinha capotado e caído no rio. Mesmo assim, Loomis não se convence de que Michael tá batendo papo no colinho do tinhoso e assim decide revirar a cena do crime, descobrindo que apenas o motorista e os dois enfermeiros tinham se lascado, mas não o mascarado, que infelizmente tá na caçada uma vez mais. Ele então se liga que Michael tá indo atrás de Jamie e parte pra Haddonfield com a missão de enterrar o danado permanentemente. Cara, esse filme poderia ser derrotado, ou pelo menos poderiam poupar muitos presuntos se Loomis tivesse pedido pro policial estadual bem do lado dele ter ligado pro xerife de Haddonfield. Dessa forma, as equipes da lei poderiam ter montado um plano de fechar as entradas da cidade, o que consequentemente aumentaria as chances deles encontrarem Michael antes que ele fizesse mal à garotinha. Por falar no dito cujo, o maníaco encontra um posto de gasolina na estrada e, precisando de novo outfit de mecânico, ele decide finalizar o profissional do local, além de mais dois empregados, cujas passagens pro além não são mostradas pelo diretor. Muito obrigado por nada. Loomis então chega nesse mesmo lugar
e sai procurando por sobreviventes, sendo que o único ainda de pé ali é o próprio Michael. O Dr. Loomis tenta apelar pro bom senso do psicopata, que convenhamos tá abaixo de -1. É aí que Loomis aponta o revólver dele e manda bala no danado com uma das melhores frases de efeito dos anos 80. Seu desgraçado! Cara, o doutor aí deveria ter passado no oftalmo, porque ele consegue errar todas as balas, o que é ótimo pra Michael, que ainda rouba o carro do mecânico e explode o posto e o carro de Loomis de tabela. Não bastando isso, Michael ainda consegue derrubar um poste de telefonia no caminho, o que deixa toda a cidade de Haddonfield sem poder se comunicar com o resto do mundo. Cara, Loomis mandou muito mal nessa, já que ele poderia ter saído da loja de conveniência e esperado por Michael do lado de fora. Mesmo que o danado tivesse roubado outro carro, Loomis ainda poderia ter atirado nos pneus, o que com sorte capotaria o veículo, mas dane-se porque ele prefere dar um pulo em alto estilo. Enfim, sem carona, Loomis tem que apelar para um crente que aceita dar carona pra ele. É então que a noite chega e com ela a noite de Halloween. Kelly e Jamie saem pra brincar de Cosme e Damião, até que chegam na casa da filha do xerife, que pra surpresa de Kelly já tá acompanhada de Brad, o namoradinho que decidiu usar o plano B depois que essa garota desmarcou com ele pra ficar de babá com o Jamie. O cara tenta usar aquela cartada que todo macho escroto usa quando pula a cerca, nesse caso dizer que ele não tinha nada com a filha do xerife. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Obviamente Kelly não cai no papinho e vai embora. Infelizmente ela acaba se perdendo de Jamie, e então ela sai pela vizinhança procurando pela irmã postiça. É aí que ela dá de cara com a silhueta de Michael e corre. E nesse momento ela é até inteligente o suficiente pra pular o muro do vizinho, o que eu já disse milhões de vezes nesse canal pros personagens fazerem. Depois de ver todo o seminário do padre Marcelo Rossi, Dr. Loomis finalmente chega em Haddonfield e vai bater um papinho com o xerife. Inicialmente o policial encarregado não acredita que Michael está à solta, porém ele é convencido quando tenta ligar pro pessoal do hospício, percebendo que as linhas telefônicas não estão funcionando. Os dois então vão na casa de Jamie, que tá vazia. Infelizmente eles percebem que o doguinho da família foi abatido e então confirmam que Michael já tá na cidade. Loomis e o xerife saem pelas ruas procurando por Jamie e acabam se vendo encurralados não por apenas um, mas sim 3 Michael Myers. Sem saber em quem atirar, Loomis decide mandar bala em todo mundo, fazendo os moleques revelarem que só estavam de brincadeirinha pra cima da lei. O xerife então leva as garotas pra delegacia, mas repara que Michael já deu um ataque de pelanca por lá, o que contribui para um policial abatido e o rádio destruído. Enquanto isso, vemos o Michael ajudando muito a economia de energia das famílias, já que ele invade a distribuidora local e joga um mecânico em cima da fiação, apagando a cidade toda. Enquanto isso, vemos o xerife tendo uma ótima ideia, ir pra casa dele com as garotas e Loomis e se trancar por lá até a polícia estadual chegar pra salvar o dia. Cara, desculpa, mas não dá pra mim. Se o Loomis já tinha dito que o Michael tava atrás da sobrinha, por que raios o policial simplesmente não saiu da cidade com ela até o reforço chegar? As garotas já estavam dentro do carro dele. Dane-se, porque o policial também avisa a emissora de TV local pra pedir que as pessoas fiquem dentro de casa. Só que, mano, em vez dele explicar o motivo disso, não, o xerife se contenta em informar o mínimo. Isso aí acaba sendo prato cheio pros caipiras do bar irem na delegacia tirar satisfação com o policial. O xerife então vê que tá ficando contra a parede e decide explanar a situação, o que deixa os caipiras doidos da vida, já que eles sabem como Michael fez Haddonfield sofrer no passado. Eles então se unem pra caçar o danadinho pela cidade, o que deixa o xerife apavorado, já que os velhos estão tudo mamados e podem ferir inocentes pelo caminho. Enfim, o cara então decide chamar o que restou da polícia da cidade, o que é basicamente apenas mais um policial, aquele que tava de tocaia na casa de Jamie caso Michael aparecesse por lá. O problema é que Michael ouve a chamada de rádio revelando a localização de Jamie e se esconde na viatura do policial. É na casa do xerife que a galera tenta se defender, já que eles pregam tábuas nas portas e ficam esperando a cavalaria chegar. Só que, mano, do nada Loomis decide sair de lá pra ir na casa de Jamie. O médico diz que a polícia estadual não pode matar Michael, já que ele é praticamente o mal encarnado. O policial de tocar então pergunta o que ele vai fazer e Loomis responde dizendo que vai matar Michael. Deixe o Myers para a polícia estadual. Eles não saberão como detê-lo. O senhor sabe? Logan, ninguém sabe como detê-lo. Preciso tentar. Peraí,
Peraí. Se tem um monte de policial armado que não pode finalizar o cara, por que raio seria diferente com você carregando apenas uma arma? O que eu quero dizer é que era muito mais sensato ter esperado o reforço chegar e falado pra eles inspecionarem a casa de Jamie, se esse era realmente o local mais provável de Michael estar. Outra coisa, o xerife tem um rádio analógico no sótão da casa e poderia ter avisado pros caipiras irem lá dar uma surra coletiva no danado, mas não. Loomis sai da casa e o xerife vai logo atrás, logo depois de ter descoberto que os pançudos tinham finalizado uma pessoa fantasiada de Michael por engano. Como Michael é mais stealth que o Rambo, ele entra na casa do xerife e manda o policial de base, além da filha do capitão também, que toma uma dosada no bucho. Os 3 sobreviventes se apavoram e Brady tenta mandar Michael pra vala com uma espingarda. Só que, mano, se liga nessa sequência. O moleque manda a Rachel correr com a irmã, enquanto ele carrega a arma. Michael tá subindo as escadas em slow motion, sendo que Brad poderia ter corrido com as garotas até o sótão e de lá ter carregado a arma tranquilamente e acabado com Michael com um tiro a queima-roupa na fuça dele. Só que vocês acham que ele faz isso? É claro que não, porque ele prefere carregar a parada no meio do corredor, não consegue fazer isso a tempo e usa a arma pra bater na cara de Michael, o que não dá muito certo, já que o Psycho é perito na arranca-cabeça que dofre, que é justamente o que ele faz com o moleque burrão aí. Eu não estou suportando mais. Encurraladas, Rachel e Jamie saem pelo sótão e vão pro telhado. Nessa hora, tudo que Rachel precisava ter feito era ter esperado Michael sair pela mesma janela, justamente para empurrá-lo no chão, sendo que a queda com certeza faria um baita estrago com o corpo resistente dele. Jamie consegue chegar no solo e acha que a irmã foi se encontrar com Deus, o que faz ela sair correndo pela cidade num show de atuação, e eu não tô sendo sarcástico. Socorro! Socorro! É aí que ela dá de cara com Loomis, que fala que é melhor os dois se esconderem na escola. Cara, eu realmente não entendo o motivo disso. Ficar no local fechado com Michael na cola é a pior ideia de todas, já que ele sempre pode vir de um canto escuro e te mandar pra vala. O melhor lugar pra ficar nessa situação é na rua, justamente porque elas são espaçosas e dá pra vigiar todos os lugares. Como Michael não sabe correr, você só precisa andar mais rápido do que ele. Além disso, Haddonfield não é uma cidade grande, então tudo que Loomis tinha que fazer era ter levado Michael até a posição dos caipiras, que em pouco tempo dariam de cara com o velho e a garotinha por já estarem patrulhando as ruas. Dane-se, porque o Loomis prefere gastar 4 balas atirando na corrente do cadeado da escola, sendo que se ele mirasse certo, poderia ter atirado apenas uma vez. Esquece isso, porque esse cenário da escola aparece apenas por 1 minuto, já que Michael atravessa a parede e entra no mesmo local, só pra desmaiar Loomis e ensinar pra sobrinha que às vezes a vida pode te derrubar bonito. Quando a garotinha vai ser finalizada, a gente vê Rachel ressuscitando e dando um banho de extintor no danado. As garotas então correm e dão de cara com os caipiras. Como o álcool já tá saindo do corpo dos velhos, eles finalmente se dão conta de que caçar Michael é trabalho pra polícia e vão embora com as garotas na picape. Eles então abandonam a cidade, dando de cara com a polícia estadual que chega ao resgate. O problema é que Michael tinha assistido um documentário da galera atravessando a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente e usa a mesma técnica pra se esconder debaixo da picape e assim surpreender os caipiras na caçamba, finalizando os 3. O quê? Cara, desculpa, eu gosto desse filme, mas essa cena é muito mal filmada. Nada que acontece aqui faz sentido. Se liga só, Michael sobe na caçamba e bate no primeiro cara, só que os outros dois, mesmo estando a 30 centímetros de distância, não veem nada e continuam olhando pra frente. O que eu quero dizer é que o barulho e também o peso do corpo se deslocando deveria ter alertado os caras, mas eu acho que a gente realmente tem que ligar o botão de supressão de descrença. Dane-se, porque o motorista também ganha uma plástica na garganta, o que força Rachel a assumir o controle da direção. Com as manobras de Tokyo Drift, ela derruba o danado no chão e o atropela sem dó, o que aparentemente manda Michael de base. Só que Jamie fica meio com dó do tio e vai fazer um carinho no presunto. Nesse meio tempo, vemos o xerife, a polícia e alguns caipiras magicamente brotando no local, sendo que eu não tenho ideia de como eles descobriram que Michael tava ali. É aí que Michael ressuscita e tenta agarrar a Jamie, que se abaixa na hora H e permite que o danado participe do festival de fuzilamento de Haddonfield. O danado então cai num buraco, sendo que as autoridades burramente presumem que ele finalmente foi derrotado. O mais bizarro é que ninguém se certifica de que ele realmente se deu mal. O que eu quero dizer é que a galera aí poderia ter entrado no mesmo buraco e retirado o presunto pra ele ser incinerado, mas deixa pra lá. É aí que vemos Rachel e Jamie sendo reconfortadas pelos pais. Loomis também aparece na casa pra dizer que Michael teve o seu fim, o que pra mim não desce. Cara, você entrou num rio congelante pra ver se o cara tinha se lascado
acertada no capotamento do começo do filme e agora telepaticamente confirma que o cara foi de base sem nem mesmo ter entrado no buraco? Enfim, a mãe de Jamie vai tomar um banho e é aí que vemos a sobrinha de Michael pirando o cabeção com os eventos traumáticos e finalizando a mulher na banheira, numa cena muito semelhante à de abertura do filme original, mostrando que a psicopatia do tio de alguma forma passou pra sobrinha. Ao perceber que o mal apenas tinha mudado de corpo, vemos Loomis desesperado, tentando meter pipoco na danada, o que infelizmente é impedido pelo xerife. Halloween 4 teve péssimas avaliações da crítica e apenas medianas do público. No entanto, como essa franquia foi só ladeira abaixo depois desse filme, as pessoas meio que passaram a ter carinho por ele, e eu também me incluo nessa. Halloween 4 não inova em nada, mas pelo menos consegue desenvolver as irmãs Rachel e Jamie, além do ritmo da perseguição da trama lembrar bastante o primeiro filme. Não bastando isso, o roteiro sabiamente não perde tempo com a descrença da polícia sobre Michael tá ou não assombrando Haddonfield novamente, o que pelo menos acaba gerando uma reação pé no chão do xerife em tentar combater o serial killer, mesmo que o plano dele não demore muito para ser descartado pelas atitudes idiotas dos outros personagens. Além disso, o visual de Michael tá bem melhor do que o segundo filme, já que eles contrataram George Wilbur para viver o vilão, que é um cara parrudo e alto, trazendo essa aura de máquina imbatível pro vilão, o que o anãozinho do filme anterior falhou miseravelmente em fazer. Sendo assim, a minha nota para Halloween 4 é um 6,5. Nas bilheterias o filme foi um sucesso, faturando mais de 17 milhões de dólares para um orçamento de apenas 5 milhões. Isso infelizmente fez o estúdio testar a nossa paciência e dar luz verde para a produção de Halloween 5. E meu Deus, eu realmente não quero fazer vídeo desse filme não. Se vocês realmente quiserem me ver sofrendo por aqui, coloca a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Se esse vídeo aqui tiver 6 mil likes, eu faço o vídeo derrotando o quinto filme. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em Halloween 4 foi de 16 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pro caipira que tava dirigindo a picape. Galera, também clica nessa playlist que tá aparecendo aí na tela, chamada Slashers do Terror, onde já trouxe os outros filmes dos colegas de profissão de Michael. E sim, eu tô me referindo à saga Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e o Massacre da Serra Elétrica. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!